Pesquisas eleitorais registram o sobe e desce das campanhas, mas não apenas isso. Elas influenciam as estratégias dos candidatos, afetam o mercado financeiro e são referência para você que vai votar. Como é feito esse trabalho? O Fantástico acompanhou pesquisadores que foram às ruas ontem no Nordeste e no Sudeste. O senhor poderia responder algumas perguntas? As dúvidas são muitas. Eu não vejo ninguém fazendo pesquisa em Copacabana. Às vezes o eleitor fica intrigado. Como uma pesquisa com tanta pouca gente pode representar o Brasil inteiro? Você vota aqui na cidade de São Paulo? Não vota? Poxa, cara. A gente está realizando uma pesquisa aqui no bairro com moradores e eleitores aqui do município de Olinda. Qual o poder das pesquisas nas eleições? Uma pesquisa eleitoral influencia no resultado de uma eleição? A pesquisa eleitoral fornece informação. E é informação cada vez mais levada em conta pelos eleitores. A pesquisa não tem esse papel de adivinhar qual vai ser o resultado da eleição. Ela tem o papel de registrar aquele momento da eleição. Dúvida esclarecida? Próxima. Como é que funciona a pesquisa eleitoral? Muito trabalho, muita luta. Essa, na verdade, é a mãe de todas as dúvidas. Os institutos de pesquisa têm diferentes departamentos. Cada um cuida de uma etapa da pesquisa, da elaboração das perguntas, passando pela quantidade de entrevistas, até chegar aos resultados. E tem também, claro, o perfil dos entrevistados, que no caso das pesquisas de intenção de voto, precisa representar os eleitores de todo o Brasil. A gente pega algumas informações que são relevantes, como, por exemplo, o sexo, a idade, a instrução e o ramo dos eleitores, né? Então, com base nessas informações, a gente consegue retratar, né, a realidade do eleitor do Brasil hoje. Mas de onde vêm essas informações? Vem de várias fontes as informações. Vem do IBGE, do TSE e de levantamentos próprios dos institutos. Se temos mais mulheres eleitoras, a amostra também terá mais mulheres eleitoras. Hoje, 52% é feminino e o 48% é masculino. Então, na nossa amostra, a gente vai refletir essa mesma proporção, que a gente chama que é do universo para a amostra. Então, é como se eu retratasse a realidade do Brasil todo numa pequena parte. Para contemplar o país inteiro, às vezes os pesquisadores vão para o interior do Brasil para fazer pouquíssimas entrevistas. Sim, em alguns casos sim. Na nossa amostra, então, nós temos que retratar não só, por exemplo, a zona urbana, como a zona rural. Então, tem vezes que você envia um entrevistador para fazer apenas 7 entrevistas no interior do Acre, por exemplo. E aí aparece mais uma dúvida. Por que fala que são 2.500 pessoas que foram entrevistadas e não, por exemplo, 2.800, 2.900? Tudo matemática, aritmética e estatística. São várias fórmulas combinadas, são vários procedimentos combinados. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, considerando a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. A matemática e as teorias estatísticas também explicam a margem de erro das pesquisas. A margem de erro é um conceito estatístico que define, a partir da relação entre o número de entrevistas e o número de pessoas que compõem aquele universo que vai ser representado, qual é o limite de leitura daquele percentual que é apresentado. Sábado de manhã, equipes na rua em todo o Brasil. No fim de semana, o trabalho não para que uma nova pesquisa seja divulgada na segunda-feira. Para não atrapalhar o trabalho dos pesquisadores, o Fantástico não vai identificá-los. O Datafolha, por exemplo, só faz pesquisas abordando pessoas na rua. Se o segundo turno da eleição fosse hoje, em quem você votaria? Não sei ainda. Já o Ibope vai à casa das pessoas. Você tem algum tempinho para responder para a gente uma pesquisa? A gente confunde a gente com vendedor, com ambulante, sei lá, qualquer coisa. Mas quando eles verem que é o Ibope, quando eles verem que é o Ibope, eles que legal, responde normalmente. Você falou que teve gente que já quis até tirar foto. Tirar foto, eles veem o crachá do Ibope, vocês existem mesmo? Existimos. Mais uma dúvida desfeita. Quando a gente faz uma pesquisa de 3.000 entrevistas, por exemplo, a chance de alguém ser entrevistado nesta pesquisa específica é de 0,002%. É basicamente como a mesma probabilidade de ganhar na Loteria Federal. E você já foi entrevistada por Ibope ou Datafolha? Não, nunca fui entrevistada. Conhece alguém que já tenha sido? Conheço. Conhece? Meu esposo. Os institutos chegam a ter mais de 800 pesquisadores na rua.
Eles usam papel, como esse disco aí. E qual desses candidatos você votou para presidente da República no último domingo? Nós apresentamos os candidatos num disco para tirar qualquer efeito de ordem. Então é circular, onde como se fosse uma pizza dividida em várias fatias e em cada pedacinho tem o nome de um candidato. As respostas são registradas num tablet, que tem ainda uma segunda função. Na minha abordagem, eu já falo que a pesquisa ela é gravada em áudio. Toda entrevista que ele faz é gravada. É gravada e o tablet tem um 4G. Simultaneamente, após o término da entrevista, eu faço o upload, ele faz o upload do dado e o upload do áudio. A gente acompanha já no tempo real. Sim. A entrevista entrou no sistema, a gente já pode ouvir para ver se o entrevistador está fazendo corretamente, se ele não pulou alguma pergunta. Quando ele escolhe o candidato dele, a gente precisa saber só se é com certeza, né, que ele vai votar naquele candidato, se poderia votar naquele candidato, se não votaria de jeito nenhum, ou se ainda não conhece o suficiente para votar. A pesquisa mostra Eduardo Paes, do Democratas, na liderança e indica uma maior probabilidade de segundo turno entre Paes e Romário, do Podemos. Este exemplo do Rio mostrou como o cenário eleitoral pode mudar na reta final das eleições. O candidato Wilson Witzel, do PSC, é quem foi para o segundo turno junto com Eduardo Paes, do DEM. No dia da votação, as pesquisas de boca de urna detectaram essa e outras mudanças de última hora. Todas essas modificações, elas ocorrem na hora que as pessoas estão decidindo. Né? Falam, não mostrou antes como é que não estava crescendo, porque não estava crescendo naquela hora. Porque as pessoas decidiram na última hora. E em que momento você decidiu votar para governador? Pelo menos um mês antes? Esse foi no dia. Eu falo com pessoas de todas as classes, todo dia. Todas as classes, todos os níveis, todas as culturas. Então, cada dia é um aprendizado. Mas quanto mais você pergunta, mais você conhece gente, menos você conhece as pessoas? Menos eu conheço as pessoas. Né? As pessoas mudam, né? Muito rápido. Mudam muito de opinião? Eu acho que sim. Mudam rapidamente.